o nome dele nessa manhã. Glorifique o nome dele nessa manhã. Tu és exaltado, Senhor, neste lugar. Tu és exaltado, Senhor, neste lugar. Muito obrigado pela tua presença, pela tua visitação aqui. Amém? Você que está feliz, dá uma glória a Deus aí bem alto no seu lugar. Falou com o seu irmão que está do seu lado aí. Disse que quanto ele é lindo. Quanto ele é lindo. É ou não é? Diga assim, você é a imagem do Criador. Olha como você é linda. Olha como você é linda. Amém? Gente, a gente está nesse mês falando sobre os chamados, né? E eu queria falar sobre algumas vezes que o Senhor chamou algumas pessoas aqui na palavra de Deus. E dizer para você que a voz dele ainda não, e não vai estar calada em chamar aqueles que fazem parte do propósito eterno de Deus. Amém? Eu não sei se você passou por alguma experiência ou se você já ouviu a voz de Deus de alguma forma, ou audivelmente, né? Ou no seu coração, ou o Espírito que habita em você já te disse: ei, faz isso não, né? Mas nós temos essa consciência e o nosso Deus, nós sabemos que Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Ele fala conosco. E isso que fortalece a nossa fé. Mas também nós sabemos que existem muitas religiões que seguem deuses que não são verdadeiros. Adoram o sol, o Deus Sol, adoram outros tipos de deuses. Eu não sei se você já teve conhecimento, mas na Índia tem muitos deuses diferentes lá. Eles adoram até a vaca, né? Não podem fazer churrasco. Ontem eles não poderiam participar. Que pena, né? O pastor, né? Porque ali teve uma carne muito saborosa. Quem não foi, né? Próximo ano tem de novo. Só que vai ser um lugar bem maior. E vai ter. Não sei, é porque não estão vendo ainda, mas eu já estou pelos olhos da fé. Amém? Amém. Vou falar sobre alguns chamados, então eu quero dizer para você que a gente vai abrir bastante a Bíblia aqui. Então prepare aí sua Bíblia para a gente estar lendo algumas vezes que o Senhor chamou e nós vamos compartilhando algumas coisas. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, ele descreve o chamamento de Samuel. Aí você pode abrir aí bem rapidinho. A gente vai ler e vai comentar um pouco e vai abrir outros. Amém? Pode ser assim? Vai ser uma pregação, vai ser mais livre aqui. A gente vai falar um pouco mais de algumas coisas. 1 Samuel capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha aí, algumas pessoas já encontraram. Não pode dizer assim, ó, amém. Tem que achar e amém. 1 Samuel capítulo 3 diz assim, ó: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, ou seja, era muito difícil naqueles dias, e não havia visão. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois já não podia ver, e estava ficando cego, né? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chama. Mas ele disse: não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel não o conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se a chamá-lo
das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, do qual tudo o que eu vi lhe tinirão os ombros e os ouvidos. E aí a história conta o que o Senhor queria falar para Samuel falar para Eli, porque Eli estava com a sua congregação cheia de problemas, mas ele não parava para ouvir a Deus. Primeira característica aqui que a gente observa é que Samuel, ele servia aos pés de Eli, ele estava direto no templo. Para quem não sabe, Samuel é filho de Ana, e Ana não poderia ter filhos, né? Ana não poderia ter filhos, e aí Ana consagrou seu filho ao templo. Então ele morava lá na igreja, era rata de igreja, né? O pessoal fala, né? Eu vivia dentro da igreja, meu pai: você só quer saber dessa igreja, quer ficar dentro da igreja? Se eu não sou seu pai mais não, meu pai dizendo, não, seu pai é o pastor agora. Isso que é isso, pai, misericórdia. Mas aí ele ficou diretamente na igreja, fazendo as coisas da igreja, servindo. Ele cuidava do fogo, né? Que ele não podia deixar a lâmpada do Senhor apagar. Um dos serviços do sacerdote é não deixar a chama do sacrifício apagar. Então essa era uma das funções de Samuel. Então ele ficava dormindo ali pertinho. Quando ele viu que estava escurecendo, ele ia lá e botava mais lenha. Mas nesse interim, o Senhor chamou a Samuel. Só que ele não entendia. Por quê? Porque ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E a Bíblia fala que ele servia ao Senhor, mas ele não conhecia. Primeira coisa que nós devemos entender é: será que eu posso estar na igreja, servindo ao Senhor, estar todos os dias aqui, fazendo as coisas de Deus, cantando e dançando e fazendo e acontecendo, e não conhecer ao Senhor? É possível. É possível. É triste, mas é possível. O que é que nós devemos fazer? Buscar o Senhor intensamente. E quando Ele vai falar com a gente? Quando Ele quiser, no momento certo. Eu vou dizer assim, na experiência própria: minha mãe me levou para a igreja, assim, eu não sei se vocês passaram por experiência, mas eu fui meio que arrastado para a igreja. E eu acho interessante que minha mãe me levava para a igreja domingo, mas no sábado meu pai deixava ir para o baile funk lá na Associação dos Moradores. Então a minha cabeça ficou meio, né, assim. Mas minha mãe me levava, e minha mãe me ensinou a orar e tudo, e fez tudo o que era para fazer. Mas eu lembro que um dia daqueles cultos de campanha, né, que tem no meio da rua, quem já viu esses irmãos que botam as cadeiras no meio da rua e fica o irmão com aquela caixa de som cantando, né? Só me lembro de uma afinando a guitarra. Eu me lembro muito nítido isso. E eu me lembro que o pastor estava orando, não sei quem era, o diácono. Na maioria das vezes quem faz esse trabalho é o diácono, né? Os pastores às vezes nem vai carregar a caixa. Mas eles faziam esse trabalho, e eu me lembro da palavra, assim, eu me lembro que quando ele deu uma mensagem, ele fez um apelo ali, ficou aqui no meu ouvido. Eu tinha 8 anos de idade. Ficou no meu ouvido: vai lá, se levanta, vai aceitar Jesus. É outra voz: não precisa. Ficou uma guerra na minha cabeça. Vai não sei o que, vai. E aí eu peguei e eu me levantei assim, eu vou, decidido, ó. E me levantei. Eu sei que quando eu me levantei, eu caí em prantos e comecei a chorar. Eu chorei, fiquei muito emocionado naquele tempo. E era que eu tinha 8 anos, eu não tinha nem entendimento que eu tenho agora. Mas eu fui lá na frente e aceitei a Jesus. Mas tinha uma voz ali, né? Eu acredito que essa voz é a mesma voz do jardim, quando disse assim: Adão, onde estás? Senhor, eu não posso aparecer. E essa voz ainda ecoa. Sabe qual outra voz que ainda ecoa? A voz da serpente. A voz da serpente, ela ecoa ainda em corações que dizem assim: ó, não precisa obedecer a Deus. Vai lá, pega o que é interessante. Ela é tão bonita, essa fruta. Ela é tão bonita, essa proposta para te pegar. Ela é tão interessante, vai lá. E ainda está ecoando. A nossa língua é como ela tem o formato de uma flecha, né? Então a palavra, quando é lançada, ela é lançada. É uma palavra lançada, não volta mais atrás. Então, a palavra, ela é muito importante. E a voz de Deus é mais importante ainda. E aí a gente tem que se preocupar com o que nós estamos falando, o que nós estamos proferindo, o que é que a nossa palavra está atingindo, né? Eu acredito que se eu falar alguma coisa com meu filho hoje, isso vai marcar eternamente ele, né? Porque a voz da liderança, a voz do Pai. E
E Samuel, ele não estava entendendo aquilo dali. E aí foi quando o sacerdote disse assim: olha, se ele te chamar, diga, eis-me aqui. Se o Senhor te chamar hoje, você vai dizer, eis-me aqui. E para dizer eis-me aqui, não precisa estar pronto. É outro segredo. Porque Samuel era criança ali ainda. Ele não era um profeta. Mas ele respondeu a um chamado. Então o Senhor vai te chamar, mesmo você olhando para você e diz assim, mas eu não sou capaz de nada. Mas eu vivo numa vida tão difícil. Eu nem sei quem eu sou direito. Eu nem tenho igreja direito. Se o Senhor te chamar, diga, eis-me aqui. Eu quero ser participante disso. Deixe que essas cordas de amor atraiam você. Amém? Amém? Outro chamamento que eu queria falar nessa manhã é o chamamento de Isaías. Isaías capítulo 6. Falar em Isaías, viu? O baiano estava... delícia. Só para quebrar aqui. Vai ficar registrado aí para sempre no YouTube. E outra coisa, gente, segue o canal do YouTube para poder a gente botar ao vivo. Quem encontrou Isaías capítulo 6, diga amém. Amém. Menos pessoas. Eu vou começar a pregar gritando para ver se os irmãos. Desperta! Aleluia! Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. É uma fumaça, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, como 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e lhe disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, imagina essa visão. Eu acho que se eu tivesse uma visão dessa que Isaías teve, eu acho que eu desmaiava. De tanta glória, de tanta coisa. Imagina uma fumaça, anjos, o Senhor, a presença de Deus. E quando o Senhor nos chama, outra característica que acontece com nós começamos a ver quem nós somos e o estado que nós estamos. E o quanto nós precisamos melhorar. Quanto mais próximo da luz estamos, mais defeito nós encontramos. É ou não é? Antigamente, quando tinha aquela televisão, não sei se você teve, né, aquela televisão de tubo, lá em casa tinha uma chave. E eu apertava o botão assim, ó. Eu sou velho, gente. Não parece, né? Mas eu sou velho. E aí apertava o botão e a gente não via as imagens. Aí depois começou a melhorar a imagem da TV, Full HD, não sei o que. Dá pra ver até. Olha aqui, tem um cravo bem aqui assim, né? Então, quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais defeito nós encontramos em nós. E por isso que nós vamos mudando nossas atitudes, vamos melhorando cada dia mais. E as pessoas olham para você, está diferente. O que aconteceu? Estou me aproximando dele, cara, do Eterno, do Cristo. Eu estou melhorando cada dia mais. Isso é notório. E as pessoas assim, não, esse fulano está muito mudado, mudou muito. Se for para melhor, graças a Deus. Amém? Amém. Quando você vai mudando, o seu caminho vai mudando, as suas amizades vão mudando, o seu comportamento vai mudando. Isso não é ruim. Pessoas vão ficar para trás. Isso não quer dizer que você vai deixar de amá-las, mas vai chegar um momento que aquela pessoa caminhando com você não vai ser mais legal. Eu tive amigos que, misericórdia, hoje eu não ando mais com eles. Hoje eu não tenho tempo mais para andar com eles. Só com minha família agora, que só dá tempo para ficar com eles. O máximo que eu fiquei foi ontem ali, foi bom demais.
Mas a gente vai mudando e as coisas vão acontecendo, porque Cristo vai ficando próximo de nós. Isso não tem problema nenhum. Agora, não se torne um crente chato. Amém? Diga, eu não vou ser chato. Que tem aqueles, a religião é os muçulmanos xiitas, né? E tem os crentes chatos, né? São chatos pra caramba. E não conseguem entender com a pessoa, conversar com a pessoa, estudar com a pessoa. A gente não pode ser assim. Para você ter ideia, a minha mãe, ela me levou para a igreja e meu pai ele não era cristão. Eu me lembro que meu pai ele era muito alcoólatra e ele tinha um comportamento dos machos, né? Que a sociedade diz, né? Porque homem que é homem tem que ter 3 mulheres, tem que ser o bichão. E eu digo que o homem que é homem, ele tem que ter só sua esposa e ser fiel. Aí é ser homem de verdade. Porque trair a esposa, irmão, é bem rasinho. É só querer, porque o diabo está aí para oferecer. Mas ser fiel, né? É o que é difícil. Meu pai, ele não era bem legal. E a minha mãe era irmã do coque, que podia ver meu pai e dizer, você vai para o inferno. Quando você morrer, aí a briga deles é para saber quem ia morrer primeiro. Você vai morrer primeiro do que eu. Não, você vai morrer primeiro do que eu. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus. E eu no meio, né? Porque eu era filho único, eu disse, não estou entendendo nada. E aí o Senhor levou a minha mãe. Depois que minha mãe faleceu, o meu pai se converteu. Eu cheguei a ver meu pai, que meu pai era comunicativo, assim que nem eu. Ele era presidente comunitário, então ele dava maior valor, falar as palavras bonitas e tal. Eu cheguei a ver até meu pai falando um pouco da palavra de Deus no altar. Assim, para mim foi muito gratificante. E aí depois meu pai faleceu. Mas ele só aceitou a Jesus, entendeu quem era Cristo, depois que minha mãe parou de ficar buzinando no ouvido dele. Então a mulher sábia, ela edifica sua casa em oração, e amando, e cuidando, e servindo. Aí você quebra. Porque a palavra branda, ela quebra o furor, né? O cara vai vir, que é isso, meu amor? Desmonta a pessoa, né? Eu faço isso. Eu sou expert em fazer isso. Às vezes eu arrumo confusão, mas me perdoe, pelo amor de Deus. Não era a minha intenção. Já peço perdão, prefiro ficar amarelo, né? Claro, não, calma. Não vamos brincar. Depois que você assiste muito filme de Jack Chan, você olha para qualquer oriental, pensa que luta karatê. Aí você fica com medo, né? Mas a gente vê que o chamamento do Senhor é específico, ele começa a mostrar algumas coisas que nós precisamos mudar para nós nos tornarmos parecidos com Cristo. Esse é o propósito. Por que eu vou lá para a igreja todo domingo de manhã? Porque eu não vou para a praia domingo de manhã. Qual o propósito de estar aqui? Por que você veio aqui? É para isso. É para que de alguma forma você entenda quem é Cristo, através das palavras, através da canção, através do seu irmão que está ali, através do café da manhã que está ali. É você, poxa, estou melhorando mais. Esse é o propósito da igreja. Não é para que você venha para cá e bata o ponto. Vim, já paguei, né? Porque a gente vem de um pensamento muito disso, né? De você pagar a sua dívida para você receber algo, né? Quando você em outra religião pecava e você ia se confessar, aí tinha uma lista de penitência, né? 10 Pai Nosso, não sei quantos, aí você tem que pagar isso. Então você tem que ir até Canidé a pé para você pagar uma promessa. Mas aqui não é lugar de pagamento, não. Aqui é lugar de gratidão. O Senhor já pagou o preço. Amém? Então você tem que ser participante de tudo isso aqui que Ele proporcionou para você. O chamamento é para isso. É para isso. Pode sofrer? Amém, pode. Vai sofrer? A Bíblia deixa essa promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Seja feliz. Né? Às vezes meu filho pede alguma coisa, eu disse assim, cara, Cristo te basta. Fica de boa. É porque não pode ser alguma coisa que quer todos os brinquedos. Amém, eu vou ter, mas a minha graça te basta. Amém? Vamos abrir outro chamamento aqui para a gente ir avançando. Jeremias capítulo 1. É outro livro aí na frente. A gente está nos profetas aqui. Tem controle, diga amém. Quero ver se vocês participando aí, gente. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim,
filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até Jerusalém, foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da mar, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou menino, porque é tudo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias era um menino, como ele falou aí, ele não sabia falar, mas o Senhor o chamou. Outra característica, Deus não chama pessoas preparadas, né? A gente acabou de ver. E ele foi escolhido pelo Senhor, e ele foi designado a um propósito, ser profeta. Então, o Senhor te chama para algo, mesmo que você não esteja preparado, mas isso vai te preparando, né? E a gente está falando muito sobre isso esses dias. Busque conhecimento do Senhor, busque conhecimento bíblico, mas na hora que o negócio chegar e você se achar incapaz, ele vem e faz. Por quê? Porque no final das contas a glória é Ele. É o nome dele que tem que ser exaltado. Mas o problema é que muitas vezes, muitas pessoas começam a ser usadas por Deus e elas começam a tomar a glória para si. Isso se torna idolatria, isso destrói. Né? Da vez passada que eu falei, na mesma velocidade que um pregador ou um cantor ele sobe, é a mesma que ele desce, porque o coração dele não está tratado em relação a isso. Porque Deus, ele não abate o idólatra, ele abate o ídolo, ele quebra o ídolo. Então, muitas vezes você vai ver pessoas ali que estão tomando glória, e aí eu não sei se vocês chegaram a ver, mas as pessoas tratavam diferente outras pessoas. A gente tem que tratar com amor e respeito. Se a gente for chamar alguém para vir aqui ministrar, ou fazer um seminário aqui de um fim de semana e chamar algum cantor, com certeza a gente vai tratar bem. Com certeza a gente vai colocar um lugar legal, a gente vai tratar bem. Mas isso não quer dizer que a pessoa é melhor que você, ou mais especial que você. Né? Não existe isso, gente. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui é farinha no mesmo saco. Nós somos todos filhos de Deus. E todos nós temos um propósito diferentes, mas com um fim lá na eternidade. E juntando tudo isso aqui, vai dar uma coisa só. Né? A gente precisa entender isso. Você não precisa olhar para você e dizer assim: poxa, ó céus, ó vida, eu não vou ser ninguém. Não. Cara, Deus, eu sempre, eu assim, meio doidão, assim, eu sempre assim, acho que eu sou super-homem. Eu tinha esse negócio na minha cabeça, eu tenho alguma coisa especial em mim. Vocês já pensaram sobre isso? Já? Você tem algo especial em você? Nunca pensou não? Que você tem algo especial? Claro! Por mais que você não seja bonito, não brincadeira, eu sou bonito. Mas eu olhava assim, cara, eu acho que tem algo especial em mim. Quando você começa a olhar para a sua vida, pelas coisas que você passou, pelos momentos que Deus te livrou de morte, né? Por cantos que você passou e Deus te deu livramento, por coisas que você viveu e Deus te tirou de lá, você não consegue ver, não, acho que tem algo especial em mim aqui, né? E você tem, por mais que você não se ache capaz, mas o Senhor que vai te capacitando, mas vai te capacitando quando você começar a fazer, a servir, a tentar. Agora, um dos arrependimentos que você vai ter se você não tentar, chega lá no fim da vida. Eu acho que na morte, quando o cara está, sei lá, passando pelos últimos minutos de vida, passa um filme na cabeça dele, todas as coisas que ele deixou de fazer. E o tempo vai passando. Pense uma coisa, você só tem uma vida para gastar. Só essa. Só tem essa munição. E você tem que investir todo o seu tempo em pensar: eu preciso fazer algo que modifique a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas, nem que seja meus filhos, nem que eu gaste a minha vida toda tentando deixar os meus filhos melhores. Eu vou fazer. Não precisa impactar o mundo, né? Impacte a sua casa, impacte o seu bairro, impacte as pessoas da sua igreja. Isso já vale. É isso que nós devemos pensar. O Senhor nos chamou para sermos agentes transformadores do lugar que nós estamos. Glória a Deus. Glória a Deus.
Rafael, o que eu posso fazer? Onde você está? Mas eu trabalho, sei lá, na indústria, não sei das quantas. Tem pessoas que precisam ouvir Jesus lá? Tem. Então seja Cristo lá para elas. Né? Como? Divide o lanche com ela. Faz uma coisa simples. Não precisa ficar, ei, senta aqui. Eu vou ser língua de Deus para ti agora. Vai assustar o irmão. A gente que tem um dialeto de crente entende. Mas uma pessoa que nunca foi para a igreja se assusta. Aí chamar o gerente, ei, o irmão tá ficando doido ali, viu? Mas vai que também dá certo, né? Dá um susto nele, bota a mão na cabeça dele. Mas Jeremias era um menino e ele disse assim, olha, não precisa falar nada, eu vou falar com você. Senhor me usa. Aí eu me lembro também que eu ficava discutindo com meus vizinhos sobre igreja, né? Porque eu era crente e meus amigos eram tudo católicos, né? Ficava discutindo. Eu me lembro que eu ficava discutindo, eu perdia a briga, aí eu saía correndo, pedindo a Deus, dá uma palavra aqui para falar para esse povo credo. Aí voltava, mas não tinha palavra. Por quê? Porque a minha discussão era vã, não estava construindo nada. Quando a gente começa a falar do Senhor e da bondade do Senhor e nós mostramos com a nossa vida, aquilo se torna verdade. E as pessoas não vão ficar perguntando, não, acredito não, mas ela está vendo ali. Se está totalmente diferente. E às vezes irrita as pessoas, porque as pessoas queriam muito estar naquele lugar também não conseguem. Aí você tem que ter paciência. Eu até falei uma vez aqui que eu, passando transformação com Deus, eu estava ficando meio doidão, né? Buscando a Deus assim intensamente, chorando de madrugada, orando, estava violento. E a minha mãe chamou outra crente para me consultar. Conversa com meu filho, ele está ficando um pouco perturbado, eu acho que ele está ficando fanático. Aí a irmã veio falar comigo assim, mãe, eu estou buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, e a senhora está chamando outra irmã para me aconselhar, não estou entendendo nada. Mas às vezes acontece isso quando o Senhor começar a aquecer o seu coração e você começar a se transformar pela palavra de Deus, você começar a impactar as pessoas, isso vai dar raiva em algumas pessoas, porque a árvore que dá fruto, o pessoal joga pedra. É normal uma mangueirazinha lá, dando fruto, a galera, pá. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Vamos sempre buscar o Senhor com toda a nossa força e intensidade, sabendo que Ele cuida de nós em todos os momentos. Vamos lá para o outro chamamento aqui, ó. Lucas capítulo 5. Já deu um salto aí, a gente foi lá para o Novo Testamento. Dá glória a Deus aí! Esses irmãos tudo dormindo, ó. Meu Deus. É porque eu falo fora do contexto, né? Ei, Ele vai fazer a tua vida. A gente não vai ficar falando muito sobre pregação triunfalista aqui, não, irmãos. E é bom a gente começar a se acostumar com isso. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Se de alguma forma essa palavra tocar no seu coração e transformar você, amém. Mas nós não vamos ficar alimentando a de ninguém aqui, não. Infelizmente é assim. Olha, que Deus vai preparar uma bênção. Não tem isso aqui, não. A bênção é você já está aqui. Você é uma bênção nesse lugar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5. Quem controle de amém? Amém. E aconteceu que, aparecendo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E ali fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que estavam por causa da pesca do peixe que haviam feito. Outra característica: o Senhor chama pessoas ocupadas. A gente que passou um tempo numa agência missionária, a gente viu muita gente
que não deu certo em várias áreas na sua vida, foram tentar ser missionários. E aí continuaram não dando certo. Porque o problema não está no lugar, mas está na pessoa. Então, se você quer ser chamado por Deus, comece a ser útil. De alguma forma. Trabalhe, né? Eu falei isso para um amigo meu ficou meio chateado comigo, porque ele largou o emprego, vou largar o emprego para ser missionário. Calma, mano. Deixa o Senhor te chamar. Quando Ele te chamar e te escolher, você vai e faz isso, né? Cada pessoa tem um propósito e o Senhor trabalha diferente com cada pessoa, mas esteja ocupado. Outra coisa é, quando eles estavam lavando as suas redes, já tinha acabado seu trabalho, Jesus disse assim: ei, me presta teu barco aí, me presta aí o que tu tem de mais importante. E aí Jesus utilizou o barco deles, e aí disse assim: agora vai lá e lança as redes. E aí o irmão aqui, que é especialista em construção, eu chego para ele e disse assim: ei, essa viga aqui está errada, essa viga aqui, ó. Ele vai me dar um cabelo, sai daqui. Mas Jesus, que não entendia de peça, porque era carpinteiro, ele disse: vai lá no mar e joga as redes de novo. Sabe, aquilo que você mais confia, aquilo que você mais especialista, Deus vai lá e desmonta e quebra você naquilo. Porque Ele é especialista em dizer assim: olha, não é por você, mas é por mim. Às vezes nós esquecemos que até o ar que nós respiramos depende dele. A vida, o nosso coração batendo depende dele. Porque a Bíblia diz que até ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E aí você pensa no universo. Já pensou no universo? Alguém já pensou aqui no tamanho do universo? Já? É enorme. E todo dia nasce uma estrela diferente. Aí, para você ter noção, uma estrela do tamanho do Sol, mais ou menos, né? Tem maiores e menores. Mas imagina todo dia um sol diferente sendo gerado, porque a palavra do Senhor foi lançada. Haja luz. E aí, ó, não parou mais. A palavra dele. A palavra dele que sustenta esse planeta aqui. A palavra dele que sustenta a sua vida. A palavra dele que te levanta de manhã. Mas eu escutei uma coisa interessante. Sabe qual é o maior ato de fé que a gente faz? É colocar o despertador para acordar a gente. Porque a gente tem certeza que vai acordar amanhã. É um ato de fé. Quem disse que você vai acordar amanhã? A gente acredita nisso. Oh, Deus, muito obrigado. Porque amanhã eu vou me acordar. O Senhor vai me despertar. O Senhor, Ele cuida de nós todos os detalhes. Por isso que nós servimos, por isso que nós o amamos, por isso que nós queremos tê-lo perto. Porque a palavra do Senhor em nossos corações vai ecoar para a eternidade, vai transformar as pessoas que habitam perto de nós, estão perto de nós. Por isso que muitas vezes você quer estourar e o Espírito Santo vai dizer: epa, calma, tranquilo, conta de Deus. É Ele que faz isso. Sabe por quê? Porque de nós não há nada bom. O que temos em nós de bom foi o Senhor que deu. E o que temos de mal em nós não veio do Senhor. Amém? Por que o Senhor permitiu essa doença? Né? Às vezes a gente pergunta: por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Tudo de errado e quebrado no planeta Terra não veio de Deus, veio do pecado de Adão. Já parou para pensar nisso? Olha, a linha do Deus criou tudo perfeito, beleza? Vamos lá, aqui a linha perfeita. Aí a serpente vai lá na Eva e tal. Aí a Eva vai pegar a fruta, bota na boca do Adão, todo mundo come. Quando acontece isso, aí toda a criação faz isso aqui, ó. Desestruturou tudo, quebrou tudo. Por isso que a gente estava até conversando ontem, Érica. Houve alguns avivamentos no planeta Terra, mas não foi sustentado. Por quê? Porque nós não temos capacidade de sustentar um avivamento por nossa capacidade. Porque nós somos ainda imperfeitos. Mas quando o perfeito vier e nós nos encontrarmos com Ele na nuvem e Ele transformar o nosso corpo como um corpo incorruptível, nós vamos ter plena convicção e consciência e poder para transformar essa terra por completo. Mas ainda não podemos fazer isso. Então tudo de mal que acontece, você não coloca na conta de Deus, coloca na conta de Adão. Porque o Senhor fez tudo perfeito. E Ele deixou aqui, ó, para que nós dessemos continuidade. Mas quando Ele chamou Adão, Ele disse assim: ó, vai lá, cuida da terra, cultiva a terra, governa a terra. E essa palavra foi para toda a descendência. E Ele te chama hoje para governar a sua família, a sua casa, o seu trabalho,
governe. Rafael, me expliquei sobre governar. Vou dar um exemplo bem prático. Quem lembra das manifestações? Aí tinha assim, um esgotado, né? Aí entrava dois caras, um com botijão de gasolina lá, balde de gasolina e outro com fogo. Quem é que governava aquele lugar agora? O cara que estava com fogo na mão. Ele podia botar fogo em tudo ali. E aí tinha 50 pessoas ali, todo mundo se submetia. Pelo amor de Deus, faça, o cara aparece com uma arma lá, bora! Ele está governando aquele lugar, porque ele está com o poder na mão. E aí eu te pergunto, você está com quem em você? Com Cristo, o Eterno, o Soberano. Quem está te pedindo de governar a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, tudo que você está vivendo? Não é fácil, mas nós temos a Ele. Nós precisamos estar com Ele, conversar com Ele, ficarmos com Ele todos os dias, até tudo isso melhorar. Sempre tem algo a melhorar, mas vamos buscando Ele a cada dia. Esse é o nosso propósito. Amém? Estou falando muita coisa, gente. Tá tranquilo aí? Vamos para frente. Vamos ver aqui o outro chamado que eu achei bem interessante. João capítulo 11. E a gente vai fechar nele aqui por enquanto. Aí o cara leu a Bíblia hoje? Li. Rapaz, o Rafael lá mandou a gente ler umas 5 vezes. Não conta, viu, gente? Isso aqui tem que ler sozinho no seu caso. Amém? Encontrou? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos a outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas-a para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vês a luz deste mundo? Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque não vê a luz. Assim falou. Depois disso, disse-lhe: Lázaro, o meu amigo, dorme. Vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso para a sua morte, por causa da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, para morramos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria ficou, porém, assentada em sua casa. Disse-lhe, pois, Marta e Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar de onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolação de Maria, apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro e chora ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou os pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, com ela e vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puser? Disseram-lhe o Senhor: Vem e vê. Jesus chorou também ali. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que eu abri os olhos cegos, fazer também com esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra postada ali. Disse Jesus: Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito, se creis, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Graças te dou, porque haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao em redor, para que criam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora o defunto saiu, as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desliga-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria, que tinha visto em Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram se ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus teria feito. Olha aí, vemos uma parte bastante grande da Bíblia agora, mas eu precisava ler todo. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e de Lázaro. Agora a gente vai conjecturar um pouco, tá bom? Vamos falar que Maria, ela representa a adoração, porque ela tinha derramado o unguento lá sobre os pés de Jesus, tinha enxugado com os cabelos. E Marta, ela é aquela do serviço. Quando Jesus chegou lá no lugar, ela disse: Não, peraí, deixa eu só preparar um cafezinho. Não, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui. E não tinha tempo de ficar com ele. E Lázaro representa a amizade, o amor que Jesus tinha, né? Então, o que é que tinha morrido? O serviço estava bem, a adoração estava bem, mas a intimidade e a amizade tinha morrido. Assim como Samuel lá com o sacerdote, ele tinha adoração, ele tinha o serviço, mas ele não tinha intimidade. O que é que o Senhor nos chama todos os dias para estar com Ele, para ter uma amizade com Ele, para que Ele, quando fale assim, ó, fulano, sai para fora, você mesmo morto, todo atado, você venha e saia e tenha um encontro com Ele. E é engraçado que todas as duas falaram assim, ó: se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E é aqui que serve para nós de exemplo. Se nós nos mantermos na presença de Jesus todos os dias, nós não vamos morrer espiritualmente. Não existe evangelho que se sustente só no fazer. Não existe evangelho que se sustente só em ir ao culto. Não existe. Você não vai conseguir sobreviver a esse mundo mal, vindo todos os cultos, sem ter um devocional violento em casa. Vou dizer uma coisa bem legal para vocês: o baião de 2, com o ovo e a farofa, é em casa. Aqui é o sorvete do pudim. Não conheço uma pessoa que tem encontrado o Senhor violentamente na igreja. Conheço pessoas que encontraram Jesus violentamente em casa. Então o Senhor te chama para a intimidade com Ele, para dentro da caverna, para quando Ele diz assim, ó, vem, me segue, você mesmo atado, com os pés amarrados, você vai seguir e vai obedecer, porque você vai conhecer essa voz. Chegou o tempo de nós sermos violentos em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso momento de fechar a porta do quarto e orar um Pai em secreto. Sabe por quê? Porque se você não tiver isso, quando Ele te chamar,
para a agenda dele, cumprir a agenda dele, você não vai entender e nem vai fazer. Esse é o B.O. Esse é o problema. Porque o Senhor designa as coisas que nós devemos fazer em casa. O nosso trabalho aqui, como pastores, como mestres, né, como profetas aqui para vocês, é para orientar vocês o como vocês vão encontrar com Ele em casa. Esse é o propósito. De santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. De se manter firme no Senhor, de persistir. No começo, irmãos, é chato. Eu vou dizer para vocês, me disseram assim, ó, Rafael, quando tu for orar, tu ora, fala das coisas, mas espera o Senhor falar. Aí eu orava e ficava, fala, Jesus. E eu sou aperreado, não conseguia parar para ouvir Deus. Mas é necessário que nós começarmos a fazer isso. É que nem leitura de livro. Quem tem costume de ler livros aqui? Tirando a época. Quem já sabe? É violento, ela lê o livro em 5 segundos, não tá? Mas a gente precisa ter o hábito. Porque se nós não tivermos o hábito, irmão, de ler a palavra, meu Deus, estamos perdidos. O Senhor deixou um livro aqui para a gente se guiar, para ouvir a voz dele, e a gente não lê. Nosso evangelho é fraco, igual para a Bíblia. Me perdoe aí a expressão, né? Mas nós precisamos. Quando os muçulmanos olham para a gente, irmãos, eles acham que nós somos tudo Nutelinha. Quem tem esse termo de Nutelinha? Fraco, que não tem coragem de dar a vida. Eles têm coragem de pegar um avião, botar um monte de bomba e explodir um monte de gente. Tem coragem de encher o corpo de bomba e explodir a galera. E a gente não tem coragem de gastar 10 minutos lendo a Bíblia. E nós somos Nutella pra caramba. Fraco, igual o Padre Bíblia. Crentes fracos. Eu estou dizendo assim, não estou dizendo apontando quem é não, gente, que eu nem sei como é que vocês é. Eu estou falando aqui os internautas que estão nos assistindo. Mas nós precisamos ter essa vida de devoção. Nós precisamos carregar essa vida assim, mais que a gente carrega o celular. Meu pai leu a Bíblia umas 4 vezes. Sabia que meu pai leu a Bíblia várias vezes assim, e dentro do banheiro. Ele ia para lá, minha mãe ia lá chatear ele, ficava, mas ele leu várias vezes. Ele tinha o tempo dele. Era o tempo dele de calma ali, de calmaria. Pode ser que você se esconda aí. Você não tem quintal não, passa lá uma grade lá e se prenda lá e faça o quarto. Mas você precisa. A gente precisa disso. A gente precisa ter um tempo com Deus, sabe por quê? Porque sem a presença de Deus nós vamos morrer. E a glória do Senhor precisa ser manifesta em nossas vidas através da nossa ressurreição. Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Eu acho legal essa galerinha aí, que tem uma grana pesada, mas são vazios. Por fora são lindos, mas por dentro não tem nada. Eu já conversei com um cara que ele fazia evento. O pessoal da uma empresa muito grande que eu não vou falar porque tem gente que conhece. Para ter ideia, eles gastaram mais de 100 mil reais só de gelo. Aí o resto não precisa dizer. O cara chegava de helicóptero. Eram 5 dias de rave. Cocaína, droga na canela. Quando o cara sentava lá com o cara lá, ele olhava no fundo dos olhos dele e via um vazio gigante. Prova de que o dinheiro não enche nada. Só o que vai nos suprir eternamente é a presença de Jesus. A nossa vida. A presença de Deus. Mas para nós entendermos quem é Jesus, nós precisamos entender o Pai. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Você entende que você é filho? Amém? Amém. Você pode tirar na casa lá. Como eu sou filho, eu posso estar na casa do meu pai, abrir a geladeira, pegar o Danone, mudar a televisão com o pé assim, ó. Eu tenho intimidade lá na minha casa, né? Mas muitas vezes foi apresentado um Deus que era carrancudo, que se você pecar ele vai te dar castigo, e você nunca entendeu Deus como um pai presente. Mas nós sabemos que nós devemos ter temor a Ele. Mas nós não precisamos ter medo dEle e nos aproximar dEle. Porque às vezes a gente tem medo dEle.
E esse não é o propósito. Nós precisamos amar ao Senhor e ao nosso Deus, entender que Ele é nosso Pai. Nós temos livre acesso à sala do trono, porque Jesus morreu e o véu foi rasgado. Nós podemos adentrar na sala do trono. Já parou para pensar que você pode falar com a pessoa mais importante do universo? Só depende de você, de nós. Amém? Então o Senhor te chama para ouvir a voz dele. E é legal no finalzinho aqui do capítulo que ele diz assim, ó: eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, para quem está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. O Senhor está nessa manhã chamando o nosso nome, para que nós venhamos a de fato sair para fora. Eu quero saber de você, se você está disposto a sair para fora. Esquisito, né? Sair para fora. Sair é para fora. Sair para fora de você mesmo e entrar para dentro dele, mergulhar na presença dele.